Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal do YouTube. Se você estiver vendo este vídeo pelo YouTube, sejam todos muito bem-vindos ao meu perfil do Instagram, se você estiver vendo este vídeo pelo Instagram. Hoje a gente vai conversar sobre o treinamento resistido realizado com o peso do próprio corpo, com materiais alternativos, como por exemplo elásticos, em idosos frágeis. Então vamos lá, veja, o senso comum ele diz que idosos frágeis não podem fazer exercício exatamente porque eles são frágeis. Exatamente porque eles apresentam a condição de fragilidade. Já a educação física, principalmente os profissionais de educação física que trabalham com prescrição de exercício, fisioterapeutas e outros profissionais de saúde sabem que idosos frágeis não só podem, como precisam, devem fazer exercício físico, principalmente os exercícios de força, porque esses tipos de exercícios revertem, pelo menos em parte, essa condição de fragilidade. Antes de eu começar a mostrar o estudo para vocês, eu preciso definir o que vem a ser a fragilidade. E, em primeiro lugar, entenda que não é porque o indivíduo é idoso que ele é frágil. Nem todo indivíduo idoso ele apresenta a condição de fragilidade. Agora, uma pequena porcentagem dos idosos chegam a desenvolver uma condição de fragilidade, que é caracterizada pela perda de peso. Essa perda de peso ela acontece principalmente pela perda de massa muscular. Junto com essa perda de massa muscular, você também tem uma perda significativa de força muscular, e essa perda de força termina comprometendo o desempenho em atividades da vida diária, ou seja, o idoso começa a ter dificuldade de se levantar do sofá, da cadeira, da bacia do banheiro, da cama, começa a ter dificuldade de fazer força com a mão, ou seja, começa a diminuir a força do aperto de mão. Isso termina comprometendo até a habilidade do idoso de abrir uma garrafa de café, de abrir uma torneira que está um pouco mais apertada. Então ele começa a ter algumas limitações nas atividades da vida diária. É comum também idosos com fragilidade apresentarem alguma doença crônica, como por exemplo hipertensão arterial, diabetes do tipo 2, osteoporose e, claro, todo idoso frágil ele apresenta sarcopenia. Eu inclusive tenho vídeos aqui falando sobre a sarcopenia. Sarcopenia, se você pegar ao pé da letra, significa sarco, significa músculo, penia, perda de músculo. Mas a sarcopenia ela não é só perda de músculo, mas a perda de músculo e de força e de desempenho físico. E aí isso também começa a comprometer não só a saúde do idoso, mas o desempenho de atividades da vida diária. Então, quando você tem um idoso que perde muito peso, uma boa parte desse peso vem de massa muscular, quando você tem um idoso que tem baixo nível de força, baixa capacidade física, comprometimento para realizar atividades da vida diária e junto com isso alguma condição crônica como hipertensão, diabetes, dislipidemia, artrite, artrose, osteoporose, dentre outras condições crônicas, a gente tem um idoso frágil. E é absolutamente comum as pessoas pensarem que idosos frágeis não podem fazer exercício físico exatamente porque eles são frágeis. Pois eu digo para você que o raciocínio clínico é exatamente o contrário. Quando você submete um idoso frágil, um idoso que tem uma condição de fragilidade, quando você submete esse idoso a exercícios, principalmente exercícios de força e que exijam algum grau de equilíbrio, ele reverte em parte aquele grau de fragilidade. Por exemplo, tem um estudo que eu vou mostrar para vocês. Esse estudo foi publicado por pesquisadores canadenses e foi publicado no ano de 2022. O que foi que esse estudo fez? Eu vou colocar aqui para vocês verem aqui no meio, tá? O que foi que esse estudo fez? O que esses pesquisadores fizeram? Eles pegaram 44 idosos pré-frágeis e frágeis. Pré-frágil é aquele idoso que ele está ficando frágil, mas ele ainda não é caracterizado como um idoso frágil, mas ele está começando a expor uma condição de fragilidade, tá? Então 44 idosos pré-frágeis e frágeis, e dividiu esses idosos em dois grupos. Um grupo era o grupo treinamento resistido progressivo e o outro era o grupo controle. O grupo treinamento resistido foi submetido a 2 meses de exercício físico, 2 vezes por semana, e além de se submeter a exercício, eles receberam aconselhamento sobre ingestão proteica, que é um ponto muito importante para idosos, principalmente idosos com sarcopenia e idosos frágeis. E aí como é que foram esses exercícios que esses idosos executaram? Exercícios simples, por exemplo, abdominal, sentar e se levantar da cadeira, remada com elástico, flexão de braço em pé na parede ou na mesa. Por exemplo, os idosos que estavam frágeis,
Eles faziam a flexão de braço na parede, encostavam na parede e faziam a flexão de braço. Para aqueles idosos que estavam pré-frágeis, com a condição física melhor, eles faziam uma flexão de braços na mesa, ou seja, tinham uma inclinação um pouquinho maior, eles produziam um pouquinho mais de força. E faziam o exercício de levantar e carregar objetos, né? Deslocar objetos por uma certa distância. Eles faziam 3 séries de 8 repetições e, claro, não levavam esse exercício até a fadiga. O que é que os pesquisadores observaram? Que eles tiveram aumentos significativos na força do aperto de mão, tiveram aumentos significativos no desempenho do teste de sentar e levantar a cadeira em 30 segundos e melhoras no equilíbrio dinâmico. Eu vou comentar sobre cada ponto desse e qual a importância de cada ponto desse. Primeiro, por que é importante um idoso frágil aumentar a força do aperto de mão? Eu falei lá no comecinho do vídeo. Quando o idoso aumenta a sua força do aperto de mão, ele melhora o desempenho de tarefas que exijam a força de pressão palmar, como por exemplo, abrir uma garrafa de café para tomar um cafezinho, abrir uma torneira que está um pouquinho mais apertada, erguer sacolas de compras, pegar um determinado objeto que tem um determinado peso e deslocar aquele objeto. Então, quando você recupera uma boa parte da força do aperto de mão, você devolve a esse idoso a capacidade de realizar essas atividades simples. Qual a importância de um idoso melhorar o desempenho no teste de sentar e levantar da cadeira, que é um bom indicativo de força muscular, principalmente quando a gente fala em idosos, porque idosos precisam levantar de uma cadeira, precisam levantar da cama, precisam levantar da bacia do banheiro, precisam levantar do sofá, ou seja, eles precisam melhorar a força dos membros inferiores, o que é muito importante, inclusive para a prevenção de quedas, que é muito comum em idosos, principalmente idosos que apresentam algum grau de fragilidade. E quantas melhoras no equilíbrio dinâmico, não precisa nem dizer, né? Quando você melhora o equilíbrio e juntamente com essa melhora do equilíbrio, você melhora a força muscular, você previne quedas em idosos. Quedas em idosos é um problema de saúde pública. Então, quando você faz uma intervenção e essa intervenção, ela melhora a força muscular do idoso, ela melhora o equilíbrio, principalmente o equilíbrio dinâmico, e com essas melhoras no equilíbrio e na força muscular, você previne ou diminui significativamente a incidência de quedas, essa intervenção é muito bem-vinda, principalmente quando nós falamos em idosos frágeis. No entanto, esses idosos frágeis que fizeram 2 meses de exercício resistido e receberam aconselhamento sobre ingestão de proteínas, eles não melhoraram a velocidade de caminhada, eles não melhoraram a sua capacidade física geral e não aumentaram a ingestão de proteínas. Mas vamos lá. Por que provavelmente eles não melhoraram a velocidade de caminhada? Tem 2 explicações. Primeiro, a intervenção foi muito curta, apenas 2 meses. Isso é um tempo muito curto para se ver melhoras em outros parâmetros, como por exemplo a velocidade de caminhada. Talvez, se essa intervenção tivesse durado mais tempo, 3 meses, 6 meses, 1 ano, a velocidade de caminhada poderia ter sido aumentada. Segundo ponto, a frequência semanal poderia ter sido maior, sei lá, 3, 4 vezes por semana. E o outro ponto, eles não fizeram exercícios específicos de caminhada. Talvez, se eles fizessem exercícios de força aliados a exercícios específicos de caminhada, a velocidade de caminhada teria sido aumentada. Mas isso é apenas uma especulação. Tudo indica que foi o tempo muito curto de intervenção, que foi de apenas 2 meses. Eles não melhoraram a capacidade física geral, provavelmente também devido a essa intervenção de apenas 2 meses. E, infelizmente, não aumentaram a ingestão de proteínas, o que significa dizer que muitas vezes apenas dar aconselhamento não é uma intervenção suficiente para promover uma mudança em algum tipo de comportamento no ser humano. Então, talvez se tivesse dado whey protein para esse idoso, outro tipo de proteína, talvez a ingestão proteica deles tivesse aumentado. Né? Não foi o caso aqui porque eles só receberam aconselhamento. Então, dar aconselhamento muitas vezes não é suficiente para se promover uma mudança no comportamento. Enfim, observe que idosos frágeis, eles não só podem, como devem fazer exercício físico. Quando um idoso frágil faz exercício físico, observe que eles aumentam a força muscular no aperto de mão, eles aumentam a força muscular nos membros inferiores e melhoram o equilíbrio dinâmico. Isso é muito importante para melhorar a qualidade de vida deles, para melhorar o desempenho em atividades da vida diária e para prevenir quedas. Mas, pelo amor de Deus,
Não diga mais que um idoso na condição frágil não pode fazer exercício físico. Isso chega a ser um crime. Idosos frágeis podem e devem fazer exercício físico. Ok? Eu espero ter contribuído. Um abraço a todos. Até mais.